vez, ó, espécie exótica é uma espécie invasora. Ela é comum num local, porém não aqui. E essa espécie invasora tende a causar um desequilíbrio. Magnificação trófica, acúmulo de substâncias não biodegradáveis no corpo dos seres vivos. E essas substâncias são transferidas pela alimentação, tende a se acumular no topo. Eutrofização, mais importante. Geralmente o ser humano, despejo de matéria orgânica. Decomposição, levando à morte de peixes. Quando eu aumento a matéria inorgânica, levando à multiplicação de algas e vegetais. Morte de peixes, multiplicação de algas e vegetais. Aquela água vai ficar extremamente contaminada. Ela vai ficar com uma cor feia, turva. Ela vai ficar com nível de O2 baixo. Ela vai ficar com muita vegetação, muito verde. E, por favor, não olha para a água verdinha e diz, nossa, está bonitinha. Ela está toda suja. Ok? E agora nós temos alguns tópicos muito mais simples em termos de interpretação. Ok? Observe que nós temos um tema chamado maré negra. E olha como é que isso é bem clássico também no Brasil. Ó. Grandes manchas negras de óleo. Essa parte da matéria, a maré negra, é um tema que eu sempre aposto, principalmente esse ano para a gente. Porque a gente viu ano passado que existiu algum grande vazamento de petróleo, e esse petróleo, esse óleo, chegou às praias do Nordeste e uma pequena parte do Sudeste. Então, gotas, manchas de óleo chegando lá no nosso litoral. Então, acho que vale a pena você se preocupar bastante com esse tópico por conta de alguma contextualização aí com a época que a gente vive. Volta para a imagem, só para te ajudar. Perceba que, na maior parte dos casos, esse óleo ele é liberado por grandes embarcações. Perceba que aqui eu tenho uma imagem aérea mostrando a gravidade desse processo. E esse petróleo, ele, de alguma forma, vai ser transportado pela superfície, lá na superfície da água, em função de movimento da água. Então, dependendo do local, esse óleo pode ser levado para perto ou para longe da nossa costa. Mas eu queria que você se preocupasse com o seguinte detalhe. Se esse petróleo, independente se ele vai para um lado ou para o outro, se esse petróleo ele tem uma densidade menor do que a água, quer dizer que ele vai lá para a superfície. Ok? Esse petróleo é um óleo, os óleos são de natureza apolar. Quer dizer que eles não se misturam à água. Tipo, água e azeite, eles não vão se misturar. Então, se eu tenho petróleo na água, se eu tenho óleo despejado naquele oceano, eu vou conseguir visualizar uma grande mancha, porque não vai ter uma mistura. E o grande problema desse óleo é a coloração dele. Se é uma mancha bem escura, lembre que fisicamente falando, a cor escura, ela absorve muita energia. Só que se ela absorve muita energia, quer dizer que é bem diferente de algo transparente. Porque você concorda comigo que uma coisa que é transparente permite a passagem de vários comprimentos de onda. Agora, uma coisa que tem uma cor bem escura, ela não permite essa passagem. Então, imagina que lá na água, flutuando na superfície dela, tem os principais produtores do mundo. Lembra que é muito importante você ter sempre essa palavra na tua mente. São os fitoplânctons, os principais produtores do mundo. Para quem não lembra, fitoplâncton nada mais é do que um grande grupo que engloba cianobactérias, são bactérias que fazem fotossíntese, e algas unicelulares.
Esses seres vivos que formam o fitoplâncton são seres vivos que vivem flutuando lá na linha d'água. E eles vivem ali, porque eles não conseguem afundar, não conseguem nadar, ou eles são ruins no nado, ou eles não têm movimento. Por isso que eles estão ali à mercê da correnteza. A luz solar incide neles, eles absorvem esses comprimentos de onda e fazem fotossíntese. Por isso que a gente diz que o oceano é o pulmão do mundo. Esse termo pulmão é um termo meio controverso, mas essa ideia grosseira é uma ideia de que os seres vivos que estão ali, os fitoplânctons, são os principais produtores de gás oxigênio do mundo. Só que aí vem um vazamento de óleo. Os fitoplânctons estavam lá, ó, e o óleo foi lá para cima. Aonde o fitoplâncton estava, o óleo também foi. Só que esse óleo não vai permitir um bom funcionamento desses fitoplânctons. Uma mancha escura não vai permitir a passagem de luz. Os mais prejudicados, os seres vivos mais prejudicados nesse momento, são os produtores que estavam ali flutuando. Ok? E esses produtores, obviamente, se são a base da cadeia alimentar, se for um grande vazamento, isso pode comprometer, obviamente, aquele ecossistema. Esse é o principal problema da maré negra. Eu também tenho que pensar em outros seres vivos, principalmente aves, que se ela tentar mergulhar e ficar contaminado com o petróleo, obviamente ela vai ser bem prejudicada. Ok? E aí eu queria que você percebesse mais uma imagenzinha, mostrando, ó, esse petróleo que chegou, infelizmente, ano passado na costa, principalmente do Nordeste. Então, toda a região litorânea, toda a região da costa, tende a ser bastante agredida por esse vazamento, ok? Mas não seja induzido por uma imagem de uma ave que ficou toda contaminada pelo petróleo. Quando eu digo não seja induzida, não pense que as aves são sempre as mais prejudicadas. Porque se você pensar bem, uma ave consegue se deslocar pelo voo para conseguir alimento. Agora, os fitoplânctons não conseguem. Então, eles sim são os mais prejudicados. Beleza? Se tem a maré negra, tem também o irmãozinho dela, que se chama maré vermelha. Dá uma olhada na imagem, olha que situação diferente. Alguma coisa aconteceu e fez com que, lá no ambiente aquático, mais uma vez, ó, a água, nós temos aqui uma multiplicação exagerada de um grupo específico de alga. Umas algas que são bem vermelhas, algas vermelhas ou algas marrons, são avermelhadas, amarronzadas. E o grande problema dessas algas é que quando o ambiente para elas está muito bom, da mesma forma que eu venho repetindo na ecologia, se está tudo muito favorável, aquela população ela tende a aumentar consideravelmente. Só que o grande problema delas é essa reprodução exagerada de certas algas libera substância tóxica. As algas se reproduzem exageradamente, beleza? Só que essas algas específicas, quando elas se reproduzem muito rapidamente, elas liberam toxinas na água. E essas toxinas, obviamente, prejudicam os seres vivos que vivem ali. Então, a maré vermelha tem basicamente esse fundamento. Liberação de substâncias tóxicas por conta da multiplicação exagerada de algas. Uma alga específica, ok? Se liga nas principais causas. Temos geralmente uma alteração da salinidade, ou seja, uma alteração da concentração, beneficiando essas algas. Tem uma variação térmica, alguma corrente marítima que chegou
beneficiando essa multiplicação. E nós temos também alguns sais minerais que podem aumentar em grande quantidade. Então, nós temos alguns principais fatores, lembrando que esses sais minerais eles estão intimamente relacionados à salinidade daquele local. E nós temos aquele processo mais tradicional no Brasil, podendo ser natural ou não, natural ou ação humana, que são as queimadas. E aí eu vou generalizar para o desmatamento, porque quando eu penso em desmatamento, eu estou pensando também em derrubada de árvore, ok? Então, natural ou antrópica, natural ou desencadeado pelo ser humano, nós vamos ter prejuízos, desastres extremamente graves, principalmente para o Brasil. Eu estou pensando basicamente num exemplo em que um helicóptero está sobrevoando a floresta amazônica e ele observa, a pessoa que está lá dentro observa um clarão. O que seria um clarão basicamente? Dá uma olhadinha, vou montar um esquema bem simples, bem ruim, tá? Imagina que você está no helicóptero sobrevoando a floresta e você está vendo, verde, 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 verde de um lado, verde do outro, grande extensão de vegetação e grande quantidade de água. Muitos rios, ainda bem, volume de água na floresta amazônica é gigantesco, graças a Deus. E aí nós temos o sobrevoo, e aí a pessoa identificou um clarão. O que seria um clarão, basicamente? Você está vendo só verde. Verde, 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 e do nada você vê, por exemplo, o que se fala bastante na televisão, numa linguagem popular, um clarão de 300 campos de futebol. Tipo, imagina um campo de futebol e multiplica ele por 300. Aquela área ali, que é um clarão, a pessoa sobrevoando estava vendo verde e agora começa a ver marrom. Ou seja, começa a ver o solo exposto. E por que o solo foi exposto? Porque algum ser humano pensa em indústria da madeira. Algum ser humano foi lá com equipamentos e começou a cortar, começou a derrubar a árvore. Os troncos das árvores foram removidos, porque, obviamente, aquela madeira ela tem um valor econômico muito forte. Principalmente a madeira lá da Amazônia, porque a madeira de árvore de muito tempo, que é aquela madeira que muitos chamam grosseiramente, não vulgarmente, madeira boa, é porque é vegetação de grande porte, tem um calibre muito grande, aquele caule, ou seja, é uma madeira de qualidade absurda, o valor econômico é muito alto. Então, eu queria que você percebesse que, fazendo essa derrubada, obviamente, eu estou fazendo um desmatamento. E aí, com uma boa fiscalização, o objetivo é deixar que isso não aconteça. E aí, quando a fiscalização chega, depois de já ter acontecido, quem fez, fugiu. E aí são encontrados os equipamentos. Só que a madeira já foi, o desmatamento já foi. A nossa sorte é que, ao redor desse clarão, a vegetação continua. Isso quer dizer que depois de um bom tempo, aquele ambiente que foi agredido pelo ser humano, ele tende a se recompor, num processo que é chamado de sucessão ecológica. Aquele ambiente bem desenvolvido foi agredido, só que posteriormente ele tende a se recuperar. Igual ou diferente, ele tende a se recuperar ainda bem, num processo que é chamado de sucessão ecológica secundária, já que eu tenho seres vivos no local
e o ecossistema ele vai se desenvolver mais uma vez. O grande problema é quando esses desastres eles são muito mais extensos. E aí eu queria que você pensasse numa queimada. Pensando na queimada, a gente sabe que muitos dos agricultores fazem queimadas legais. Existe lei que permite queimada, tá? Só que aí depende do pó, depende da extensão. O problema é quando rola uma queimada num porte muito grande e sem que a lei permita. O grande problema é quando há uma queimada, quando foge do controle. E a gente viu isso ano passado. Por conta de condições climáticas, por conta de seres humanos, a queimada se espalhou de uma forma que nunca havia acontecido lá na Amazônia. E o grande problema é que se isso virar rotina, eu estou, obviamente, prejudicando os seres vivos locais. Eu posso influenciar diretamente no ciclo da água. Porque lembra, a água da chuva cai no solo e a água da chuva se infiltra no solo para voltar para o lençol freático, ciclo da água. Se eu tiro a vegetação, a água da chuva bate no solo e o solo vai ficando compactado. Se o solo é compactado, a infiltração da água diminui muito. E essa água ela vai escorrer para algum local. Ou seja, o desmatamento contribui para a infiltração da água no solo diminuir. Isso pode influenciar no regime de chuva do Brasil. Pode fazer com que o ambiente fique mais seco. Só que a gente sabe que regime de chuva é uma coisa muito complexa, mas é óbvio que a gente precisa evitar. Então, as queimadas naturais ou causadas pelo ser humano, obviamente, devem ser evitadas. O desmatamento, eu não preciso nem falar que não deve existir. E, sobretudo, deve existir o que é chamado reflorestamento. Reflorestar. Aconteceu até de uma maneira bem eficiente numa grande parte da Mata Atlântica, que numa determinada época do Brasil foi destruída para o plantio de café. Depois de um bom tempo, a cafeicultura ela teve um prejuízo, teve um declínio nesses locais. Em algumas áreas do Rio de Janeiro, fizeram o plantio de outros vegetais. E aí a Mata Atlântica, num determinado local, ela conseguiu se reestabelecer, mais uma vez, numa sucessão secundária, sucessão ecológica secundária. Então, o reflorestamento é algo que tem que estar bem coerente aí na sua cabeça. Ou eu jogo a semente, e a semente germina, ou então eu faço o plantio de mudas, vegetais de pequeno porte, que vão crescer, obviamente, no intervalo de tempo considerável. Ok? Beleza? E aí eu queria só para você concluir esse processo de queimada e desmatamento, observasse esses principais fatores. Queimadas de florestas para aumentar a área de pecuária ou então aumentar a agricultura. Pensa em agropecuária, um termo bem importante que mistura geografia com biologia e é interessante para a gente no modelo Enem. E o segundo tópico, justamente, indústria da madeira. Ok? Em ambos os casos, as queimadas e os desmatamentos estão intimamente relacionados. E as principais consequências, só para você fixar, eu posso ter uma destruição, uma extinção de determinadas espécies. Extinção de espécies endêmicas, espécies que são naturais, que são nativas de um determinado local. E o nosso último tópico,
extremamente importante, nós podemos ter alteração no ciclo da água, fazendo com que a disponibilidade de água para o ser humano possa, a cada dia que passa, também levando em consideração que a gente costuma poluir a água potável. Ok? Então, nós temos vários distúrbios ambientais e faça associação de tudo que foi comentado nessa aula com efeito estufa e aquecimento global e buraco na camada de ozônio. Belezinha? Queridos, grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.